E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem do outro lado. Venho aqui trazer para vocês mais uma aula, certo? Resumida, com as principais características entre calor sensível e calor latente, certo? Para deixar claro, né, certas principais características de cada um e quando eu posso usar, né, as equações de calor latente e equação de calor sensível, ok? Para vocês aí. É, Sem perder muito tempo, certo? Espero que vocês estejam enfocados, vai ser bem rápido, que é um vídeo só para esclarecer dúvidas, tranquilo? E entender também os conceitos de calor sensível. Por exemplo, o calor sensível, gente, eu até marquei aqui, né, então já para adiantar, curti aqui, não existe mudança de estado físico. Ou seja, a mudança de estado, aquelas três mudanças, né, sólido, líquido, gasoso, só vai ocorrer, certo? Quando eu ganho muito calor, ou eu perco muito calor. Quando eu trabalho com calor sensível, certo? Eu não ocorre mudança de temperatura, ganho de calor, perda de calor, mas não é o suficiente para ocorrer mudança de estado, tá? Já que a mudança de estado tem que ser uma quantidade muito grande de calor que eu tenho que perder ou ganhar, certo? Então ocorre, só vocês lembrarem, variação de temperatura. Até coloquei aqui bem destacado aqui para forma simples, variação de temperatura, mas não ocorre mudança de estado físico. Então a maioria dos casos das questões que vão surgir no Enem e nas provas de vestibular sobre calor sensível, certo? Você tem que ficar atento justamente a essa característica. A temperatura vai ficar variando, sempre vai variar. Agora não precisa e não vai ocorrer mudança de estado físico, ok? Se ocorrer mudança de estado físico, aí eu não eu deixo o calor sensível um pouco de lado e aí eu entro em calor latente, certo? Porque quando ocorre, veja, dá destaque aqui, quando ocorre mudança de estado físico, até circular aqui, ó, a variação de temperatura, esquece, certo? Não é desprezível a variação de temperatura. Agora, isso por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de calor sendo transferida, certo? Ou cedida, a ponto de mudar o estado da matéria. E aí a variação de temperatura aqui, né, nesse caso aqui, para a gente não vai trabalhar com ela, certo? A gente vai trabalhar com a questão da variação de calor e não com a temperatura em si. Então, se a questão falar no processo houve mudança de estado físico sólido para líquido, ou simplesmente falar, tendo errado, no momento ele bota a questão, né, um texto grande, e ele fala, houve uma fusão, certo? Que é um processo de mudança de estado. Houve no processo uma condensação, já sabe, está ocorrendo, houve uma mudança de estado físico ali, né? Entre os dois corpos, ou substância. Então, se houve essa mudança de estado físico, esquece calor sensível e aí eu venho para as equações de calor latente e vou trabalhar com calor latente, ok? E tanto na teoria quanto matematicamente. Então, se a questão for teórica, ele vai, claro, vai relacionar a variação de temperatura, vai mencionar mudança de estado físico, né, nas opções de marcar, e aí você tem que estar atento, certo, ao enunciado. Mas veja só, você identificou que a situação lá é um calor sensível. Está ocorrendo de fato variação de temperatura e tal, certo? Mas não houve mudança de estado. Então, eu vou trabalhar com a equação fundamental, que é essa equação aqui, que está aqui no lado esquerdo, aí na tela de vocês, certo? Onde Q vai ser a quantidade de calor que eu estou recebendo ou que eu estou cedendo, né, para o processo, a massa da substância envolvida, o calor sensível, depois eu vou falar um pouquinho o que é, e delta θ, que é a variação de temperatura aqui, que pode, em alguns livros, chama delta T, enfim, é a variação de temperatura, certo? É um produto aqui, né? Ou seja, a multiplicação entre essas três grandezas, massa, calor específico e variação de temperatura, ok? Vai me entregar a quantidade de calor que eu estou recebendo ou que eu estou cedendo durante o processo ali entre os corpos ali. E só destacando aqui, calor sensível, para quem não sabe ainda identificar, o calor sensível é o calor necessário para você aquecer 1 grama, certo, de água. Então, ou seja, o calor, é uma pequena quantidade de calor para fazer sofrer uma variação de temperatura de uma partícula, por exemplo. Então, ou seja, é o calor sensível geralmente quando eu estou trabalhando com um sistema muito grande, o calor sensível se refere a uma partícula, a um átomo, certo? A 1 grama de água, a 1 ml de água, ou seja, é
um percentual muito pequeno, certo? Que eu tô identificando, e aí, ou seja, aquela molécula ali, daquela substância, tem um calor específico diferente, por exemplo, de outra. Um exemplo, mercúrio e água, que é mais comum. Então, o mercúrio tem um calor específico, tanto que o mercúrio ele é usado dentro, né, do termômetro, e a água tem um outro calor sensível específico. Por quê? São substâncias diferentes. Então, cada uma, certo? Cada molécula recebe o calor e aquece de uma maneira diferente. Ou seja, o mercúrio ele é mais sensível à variação de temperatura do que a água. Entendeu? Ou seja, eu consigo aquecer uma moléculazinha de mercúrio mais rápido do que uma molécula de água. Por isso que a gente usa no termômetro um pouquinho de mercúrio lá dentro. Principalmente aqueles termômetros mais antigos, né? Não sendo os digitais que vocês conhecem agora. E aqui, versus agora, né? Passando para o lado direito da tela de vocês. Se a questão for matemática, tiver cálculo, tiver informações numéricas, e você já identificou que é calor latente, então ocorreu uma mudança de estado físico lá, eu vou trabalhar com essa equação aqui. O que aqui agora vai ser a mesma ideia, quantidade de calor recebido e quantidade de calor cedido, certo? Só que agora vai ser o produto entre a massa da substância e o calor. Já como eu disse lá no início, veja, a variação de temperatura no calor latente a gente despreza, a gente não vai utilizar ela, porque a quantidade de calor e de energia que foi transferida no processo é muito grande. Então o que a gente vai levar em consideração é o calor que provocou a mudança. E aí esse calor a gente chama de L, está até aqui, um Lzinho, certo? E aí a gente chama de calor latente, esse L, tá? Esse Lzinho aí vai me trazer o calor latente de fusão, certo? De vaporização, coloquei aqui dois exemplos, mas pode ser calor latente de sublimação, de solidificação, certo? Ou seja, de qualquer um dos processos que a gente já viu em aulas anteriores sobre as mudanças de estado, ok? Então, deixa eu até baixar aqui um pouquinho para visualizar, pode ser que alguns não estejam visualizando. Calor latente é o L, só esclarecendo, que se refere aos processos de mudança de estado. Aqui eu coloquei dois exemplos, fusão, vaporização, mas pode ter, se qualquer um processo que a gente já viu antes, solidificação, liquefação, sublimação. Então aí, no processo, na questão, ou ele vai pedir para você achar esse calor latente, ou vai pedir para você encontrar a quantidade de calor recebida no processo. E aí ele vai dar as informações necessárias, beleza? Mas essa aula especificamente, eu trouxe aqui só para vocês deixar claro a diferença, vou apagar aqui um pouquinho, está muito riscado, a diferença entre calor sensível e calor latente. Tá? Quando é que eu uso uma equação? Quando é que eu uso a segunda? Lembrando que essa primeira equação aqui, a gente chama de equação fundamental, porque ela é a principal, né, da calorimetria. Com ela a gente consegue resolver quase 80% das questões que aparecem nos concursos. Então, calor latente aparece? Aparece, mas não é tão frequente assim. Mas é bom você saber a diferença entre um e outro, certo? E como identificar cada um dos tipos de calor. Beleza? Se inscreve no canal aí, gente. Deixa aí o like de vocês aí se vocês gostaram, ok? E continue assistindo as aulas, que eu vou trazer sempre dicas, aulas bem resumidas, né, para diferenciar as principais dúvidas para você que está estudando aí para o Enem e para você que está estudando aí na escola pela primeira vez, que não está conseguindo resumir, né, todo o conteúdo e absorver de uma vez. Então, tá aí um resumão bem simples de calor sensível, calor latente e um pouquinho de calor específico também para quem não conhecia. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.